Boa noite. Olá, boa noite. Com queda nas internações, o estado de São Paulo encerra a fase emergencial e volta para a fase vermelha na próxima segunda-feira. Veja o que muda na reportagem de Estela Freitas. A partir da próxima segunda-feira, 12 de abril, o estado volta para a fase vermelha do Plano São Paulo. O que motivou a decisão do governo foi a redução de 17,7% nas internações por Covid-19. A taxa de ocupação de leitos de UTI teve uma leve melhora. Está em 88,3% no estado. Nós não estamos entendendo isso como um relaxamento. Nós estamos entendendo isso como um avanço em relação às medidas emergenciais que nós tínhamos na fase emergencial. As medidas, elas são tomadas com base nos dados, na ciência, mas principalmente nas projeções. Essa expectativa ou essa possibilidade de que com essa progressão para a fase vermelha possa colocar em risco o que nós tivemos de benefício até o momento, eu não acredito. Pelo contrário. Nós vamos continuar nessa escalada de redução de casos. Com a fase vermelha, volta a ser permitida a retirada de produtos diretamente nos locais de venda, incluindo comércios, restaurantes e bares. Já o consumo no local continua proibido. Lojas de construção voltam com atendimento presencial. E já neste fim de semana, campeonatos esportivos profissionais foram liberados. A princípio, a fase vermelha vai valer por uma semana, até o dia 18 de abril. Mas ainda ficam incorporadas algumas medidas da fase emergencial. O toque de restrição de circulação das 8 da noite às 5 da manhã, a recomendação de escalonamento na entrada e saída do transporte público para trabalhadores da indústria, comércio e serviços, a obrigatoriedade do teletrabalho para atividades administrativas e a proibição de celebrações religiosas coletivas. É uma fase vermelha mais rígida do que a fase vermelha que nós tínhamos ou estávamos habituados a tê-la. Isso mostra a importância, a segurança do governo do estado de São Paulo de atender todos os modelos e regras sanitárias, além de todas as fiscalizações que vêm acontecendo de forma bastante austera. O governo também anunciou a reabertura das escolas de educação básica para aulas presenciais. Na rede estadual, as atividades serão retomadas a partir de quarta-feira, dia 14. A volta será gradual e não obrigatória, com o limite máximo de 35% de alunos em cada unidade. Lembrando que os municípios têm autonomia para decidir regras específicas de retorno. Na capital, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, confirmou que as aulas presenciais nas escolas municipais e particulares já podem voltar na segunda-feira. Pai e mãe, a perda para o seu filho é gigantesca. Nós temos que ter, sim, prioridade. Estamos vacinando professores, estamos com as escolas preparadas, precisamos, sim, estar presencialmente com as nossas crianças. Já a vacinação de professores e servidores da educação foi antecipada para amanhã. Ao todo, foram disponibilizadas 350 mil doses aos trabalhadores do setor acima de 47 anos. Além disso, a imunização de idosos com 67 anos também foi antecipada para a segunda-feira, dia 12 de abril. Já para aqueles com 65 e 66 anos, a data está mantida para o dia 21. E o Rio de Janeiro flexibilizou a partir de hoje algumas medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. Depois de 14 dias sem receber clientes, bares, restaurantes, shoppings e comércio de rua voltaram a abrir as portas. Os estabelecimentos agora podem funcionar até às 9 horas da noite. Já as praias, parques, cachoeiras, festas, eventos e a circulação de pessoas das 11 da noite às 5 horas da manhã permanecem proibidos. Apesar do número de óbitos continuar subindo, nas últimas 24 horas foram 144 mortes. Eduardo Paes afirmou que as medidas restritivas tiveram impacto na procura por atendimento na rede básica de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de pessoas com suspeita de Covid-19 diminuiu. Respeitando o período epidemiológico sugerido pelos especialistas, de 14 dias de mais restrições, nós conseguimos diminuir o número de pessoas que têm procurado as redes, a rede básica de saúde da prefeitura, repito, clínicas da família e UPAs. Daqui a pouco a gente começa a ter menos internação e daqui a um pouco mais a gente começa a ter menos óbito.
Durante a divulgação do boletim epidemiológico, a Prefeitura do Rio comemorou a marca de mais de 1 milhão de cariocas vacinados. Quase 70% dos idosos com mais de 60 anos já receberam a primeira dose do imunizante. Acabei de receber uma notícia de manhã que a Fiocruz entrega doses hoje. Hoje tem previsão de entrega de doses da Fiocruz para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde estava levando uma semana para distribuir as doses recebidas para os municípios. Na notícia que o ministro da Saúde deu hoje, ele vai distribuir imediatamente as doses recebidas pela Fiocruz. A falta de kits de intubação para pacientes com quadros graves de Covid-19 preocupa autoridades da saúde em Belo Horizonte e na região metropolitana. A escassez de insumos, os insumos básicos, provocam aumento de preços e dificulta a manutenção dos leitos de UTI. No hospital de campanha de Ibirité, o local onde ficam os kits de intubação está vazio. A Secretaria Municipal de Saúde comunicou a falta de insumos ao governo de Minas e ao Ministério Público. Na Santa Casa de Belo Horizonte, 80 pacientes estão intubados e o estoque de anestésicos e relaxantes musculares está em níveis críticos. Já o Hospital da Baleia tem sedativos para apenas 3 dias. A gente recebeu um lote de 150 frascos de bloqueadores neuromusculares no fim de semana e 300 ampolas de sedativos. E esses itens, nesse período de 4 a 5 dias, já foram consumidos, já não temos mais esse item em estoque. A Secretaria da Saúde aqui de Belo Horizonte considera a situação desesperadora. A taxa de ocupação nas UTIs está em alerta máximo, acima de 90%. Com a falta de kits de intubação, 10 leitos de um hospital tiveram que ser fechados. Isso é um problema nacional. Os hospitais estão comprando kits de intubação com aumento de até 500% no preço. Então, estamos realmente vivendo uma situação de calamidade, uma situação desesperadora. Hoje, um grupo de empresários informou que vai importar da China 3 milhões e 400 mil medicamentos para intubação. Os kits serão doados ao Ministério da Saúde e o primeiro lote deve chegar na semana que vem. O governo de Minas vai fazer uma auditoria nos hospitais para checar os estoques. A necessidade de redução de pacientes é maior do que a de aumento de leitos, porque não adianta só aumentar leitos se a gente não está conseguindo dar o básico, que é o insumo. A preocupação com os estoques de oxigênio também é grande. Em Governador Valadares, no interior de Minas, um vazamento no hospital municipal provocou cenas de desespero. Vídeos gravados por testemunhas mostram trabalhadores uniformizados correndo com cilindros. Segundo a direção, o problema foi corrigido rapidamente e não faltou oxigênio para os pacientes. A Justiça Federal anulou a prisão em flagrante da falsa enfermeira, que é investigada por suspeita de vacinação clandestina em Belo Horizonte. O processo vai correr agora em segredo. Na decisão, a desembargadora Mônica Cifuentes considerou a prisão irregular porque aconteceu após o prazo de 5 dias do flagrante. Cláudia Pinheiro foi detida no dia 30 de março, uma semana depois de ser filmada aplicando vacinas em um esquema montado dentro da garagem de uma empresa de ônibus. Ela conseguiu um habeas corpus e foi solta no último sábado. A desembargadora ainda entendeu que não foram encontrados objetos que comprovassem a vacinação ilegal contra a Covid-19 na casa da falsa enfermeira. De acordo com a Polícia Federal, durante a Operação Camarote, foram apreendidas seringas descartáveis, além de ampolas vazias da vacina contra o H1N1 e soro fisiológico. A PF continua colhendo depoimentos de testemunhas e pessoas que teriam comprado o suposto imunizante ilegalmente. Segundo os levantamentos, há a hipótese de que a falsa enfermeira tenha utilizado seringas usadas durante a imunização de políticos e empresários. A prisão preventiva de Cláudia também foi negada. Para a magistrada, além de ré primária, não há risco de fuga. A Polícia Federal disse em nota que a decisão não vai afetar a investigação. A defesa de Cláudia Pinheiro disse que continua em busca de justiça. Decreto flexibiliza comércio em Boa Vista, capital de Roraima. Apresentações e shows estão liberados, mas seguem com limitações.
O anúncio foi feito por uma live 2 semanas após a publicação do último decreto de flexibilização do comércio. Segundo o prefeito Arthur Henrique, do MDB, as medidas foram tomadas após analisar o cenário da pandemia do coronavírus em Boa Vista, que teve leve queda nos números. A ocupação dos leitos hoje de UTI, tanto os leitos de UTI quanto os semi-intensivos e os clínicos também reduziram consideravelmente. E o número de óbitos, apesar de não ter reduzido nas últimas semanas, ele se manteve estável. Entre as medidas anunciadas estão a ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que agora podem abrir das 5 da manhã até as 11 horas da noite, mas com apenas 30% dos funcionários trabalhando. Eventos, aniversários e casamentos estão liberados com no máximo 50 pessoas, sem a realização de shows. Os artistas podem se apresentar em estabelecimentos como bares e restaurantes, mas é permitida somente a apresentação de 3 músicos. Apesar de sair da fase vermelha, os dados ainda são preocupantes. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, até hoje, o Estado contabiliza 91.302 casos confirmados, 204 internações e 1.387 mortes confirmadas. O decreto entrou em vigor nesta sexta-feira, mas pode ser revogado caso os números voltem a subir. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, hoje o país atingiu o número de 11.791.000 pessoas recuperadas. 1.232.000 pessoas estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, 348.000 pessoas morreram vítimas da doença. E a campanha nacional de vacinação da gripe começa na próxima semana. Mas muita gente está na dúvida se deve tomar o imunizante agora ou esperar para se vacinar primeiro contra a Covid-19. A estimativa do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% do público-alvo, o que totaliza quase 80 milhões de pessoas. No ano passado, a meta foi superada, alcançando mais de 95% do grupo prioritário. Para não conflitar com o calendário da vacina contra a Covid, a ordem do público para a imunização da gripe vai ficar assim. Na primeira fase, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas, que são mulheres que deram à luz há pouco tempo, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Na fase 2, serão vacinados os idosos com mais de 60 anos e os professores. E, por último, os portadores de doenças crônicas, profissionais das Forças Armadas, do transporte coletivo, portuários e caminhoneiros, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e presidiários. Este ano, a campanha tem gerado dúvidas, principalmente para aqueles que já tomaram ou estão próximos de tomar a vacina contra a Covid-19. Ainda não existem estudos sobre os efeitos da interação entre os dois imunizantes. Por isso, o Ministério da Saúde orienta que as vacinas não sejam aplicadas simultaneamente. Gostaria de saber qual eu deveria tomar primeiro. A da Covid, que é dia 14, a da gripe, que é dia 12. Essa é uma dúvida comum para muita gente. Olha, Maria Luísa, se já chegou o seu momento de vacinar contra a Covid e você também pertence ao grupo de risco da vacina contra a gripe e tiver na hora de você tomar as 2 vacinas, vamos tomar primeiro a da Covid. O momento da Covid é mais grave, é mais agudo. Faça primeiro a sua vacinação da Covid e depois a da gripe. Depois de quanto tempo que eu tomar a segunda dose, eu vou poder tomar a vacina da gripe? Carmelina, o intervalo recomendado entre a vacina Covid e a vacina da gripe é de 2 semanas, um intervalo mínimo. Nós não sabemos se aplicar as 2 ao mesmo tempo pode haver algum tipo de interferência. Por isso, a recomendação de ter esse intervalo. 14 dias entre a vacina da gripe para depois tomar a da Covid e o inverso também. Se você tomou a vacina da Covid, leva 14 dias espera para poder tomar a vacina da gripe. Na cidade de São Paulo, 4.800.000 pessoas estão no grupo prioritário para a vacina da gripe. A imunização será feita em unidades escolares, para evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde, onde ocorre a vacinação contra a Covid-19. É um trabalho, é um acúmulo de 2 vacinas muito importantes, né, no manuseio, no tratamento não só da Covid, que é o da influenza e da Covid-19, e também o fato de que nós vamos aproveitar para fazer uma atualização vacinal de todo esse público, sobretudo de crianças, bebês,
e de mães que não tiveram a oportunidade, por conta da pandemia, de serem vacinadas regularmente durante o último ano. Se você está com sintomas de Covid ou teve a doença recentemente, deve esperar 28 dias para tomar a vacina da gripe. O ministro da Saúde foi hoje ao Rio de Janeiro e anunciou que a Fiocruz vai começar a produzir a partir de agosto o insumo nacional para a vacina contra a Covid-19. Marcelo Queiroga visitou as instalações da Fiocruz, onde é produzida a vacina fabricada em parceria com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O ministro revelou que no segundo semestre a fundação deve iniciar também a produção do ingrediente farmacêutico ativo, que atualmente é importado da China. Acredito que no mês de agosto, né, Nízia, já tenhamos IFA produzido na Fiocruz. Isso representa uma conquista excepcional. A autonomia do Brasil na produção de IFA, isso dispensa a necessidade de importação desse insumo para que a Fiocruz possa produzir vacinas. Queiroga não descartou novos atrasos na entrega de doses pelo Ministério da Saúde por causa da dependência do insumo importado e anunciou que o governo tem negociado para agilizar a liberação de mais remessas do IFA. O cenário que vivemos hoje no Brasil não é só do Brasil. Tem dificuldades com muitos outros países. O Ministério está muito empenhado. Através do Ministério das Relações Exteriores, temos conversado diariamente com os embaixadores da China, da Índia, dos Estados Unidos, com outras indústrias farmacêuticas que produzem vacinas, para trazer uma solução dentro de um prazo o mais rápido possível. Com o início da produção do IFA no Brasil em agosto, as primeiras doses totalmente fabricadas no país devem ser entregues ao Ministério da Saúde em setembro. Isso porque será necessário fazer um novo pedido do registro definitivo da vacina à Anvisa, especificando o local de produção. O ministro também disse que, para agilizar a distribuição, as doses destinadas ao Rio de Janeiro já podem ser retiradas pelo Estado diretamente na Fiocruz, sem necessidade de passar pelo Ministério da Saúde. Afirmou também que não há como apressar ainda mais a estratégia de vacinação. O Ministério não tem vara de condão para resolver todos os problemas. A gente trabalha todos os dias para trazer alternativas para a população brasileira. A Fiocruz é uma instituição de 120 anos, tem credibilidade. Isso aqui não é uma instituição de apostas. Durante a visita, foi assinado um memorando de interesse científico e tecnológico de cooperação entre a Fiocruz e a Universidade Federal de São Paulo. As duas instituições vão estudar a efetividade da vacina, o impacto da pandemia, o fortalecimento da atenção básica em saúde e tecnologia para atender às demandas do setor. Nós desejamos ampliar o estudo para verificar a efetividade em diversos grupos sociais, diversas faixas etárias e estudar também, além disso, os indivíduos que recebem as vacinas para que nós possamos fazer prognósticos melhores para as pessoas que desenvolverem a doença. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E olha, as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. Monique Medeiros e o vereador Dr. Jairinho, mãe e padrasto do menino Henri Borel, de apenas 4 anos, passaram a primeira noite presos em cadeias separadas. A polícia vai indiciar o casal por homicídio duplamente qualificado e tortura, sem chance de defesa da vítima. Presa em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a professora Monique Medeiros vai ficar 14 dias isolada, como medida para evitar a disseminação da Covid-19 dentro dos presídios. O mesmo acontecerá com o vereador Dr. Jairinho, atualmente sem partido, que está no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio.
O casal só poderá receber visitas de advogados. Eles foram presos ontem por ameaçar testemunhas e atrapalhar as investigações da morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos. Doutor Jairinho negou ter agredido o enteado. Então existem laudos pendentes, é por isso que é uma prisão temporária, a investigação segue, a investigação não está encerrada nesse momento. Entretanto, nós já reunimos até o presente momento provas muito fortes, muito convincentes a respeito de toda essa dinâmica e participação de cada um deles. Mensagens recuperadas pelos investigadores revelaram que quase um mês antes da morte do menino, a babá contou a Monique sobre as agressões sofridas por Henri. Em um trecho do diálogo, a funcionária diz: "Me contou que chutou ele, que toda vez faz isso, que não pode contar, que tem que obedecer." A polícia também localizou uma foto em que a mãe de Henri faz uma selfie dentro da delegacia no dia em que ela prestou depoimento sobre a morte do filho. Hoje, o Tribunal de Contas do município exonerou Monique do cargo. E quando nós consideramos tudo que nós já tínhamos reunido, inclusive a questão das próprias lesões, das múltiplas lesões apontadas no laudo de exame de necrópsia, fica muito claro que toda aquela versão que nos foi apresentada de uma família harmoniosa nada mais era do que uma farsa. Nas redes sociais, Leniel Borel, pai de Henri, escreveu: "Prometo lutar para que sua morte não seja a representação da violência, mas que haja reflexão de que qualquer tipo de violência deve ser denunciada." E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. E no final de semana o tempo continua instável e com previsão de chuva forte na região norte e no nordeste. E logo no início da semana teremos quedas nas temperaturas. No sul, por exemplo, o sol aparece no Paraná e em Santa Catarina. No sul do Rio Grande do Sul, uma frente fria começa a se formar e já no domingo ela ganha força e pode chover a qualquer hora. No sudeste, o dia será claro e sem previsão de chuva em Belo Horizonte, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E só no domingo é que isso começa a mudar. Já em São Paulo, o sol aparece no fim de semana, não esquenta muito. Na segunda-feira, a temperatura começa a cair e na terça, uma frente fria chega e o tempo muda, como a gente vê aqui no mapa. 27 graus no sábado e no domingo, 26 graus na segunda e 23 graus na terça. No Nordeste, a chuva continua no litoral e nos maiores volumes se concentram na Bahia. Então, atenção para o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. No Maranhão, no Piauí e no Ceará, o sol aparece, mas pode chover à tarde. No centro-oeste esquenta, mas pode chover em algumas regiões. Em Campo Grande, a máxima amanhã pode chegar aos 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. E agora vamos aos dados da vacinação no Brasil. Gabriela. Isso mesmo, aqui no nosso telão, os números dos vacinados pelo Brasil. A gente vê aqui 22.492.180 pessoas já receberam aí a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que dá aí mais de 10% da população brasileira. 6.686.357 pessoas já receberam o reforço do imunizante, a segunda dose, o que representa 3,16% da população. Agora a gente vai ver os estados que mais vacinaram de acordo com o número de habitantes. Rio Grande do Sul está na liderança, é o que mais vacinou aí proporcionalmente a população, 14,09%. Depois Mato Grosso do Sul com 13,74%. Em terceiro vem Bahia com 12,71% da população vacinada, depois Paraíba com quase 12% e São Paulo com 11,55% da população vacinada, ao menos com a primeira dose aí da vacina contra a Covid-19. Augusto. O presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o Senado instale a CPI da Covid. A comissão parlamentar quer investigar supostas omissões do governo no combate à pandemia. Também hoje, Bolsonaro participou da primeira videochamada com o uso da tecnologia 5G no Brasil. Do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a ligação por videoconferência do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que estava na sede da empresa Nokia, em São Paulo. Esta foi a primeira videochamada feita na América Latina com o 5G Stand-Alone, o chamado 5G puro. Nós assistimos durante a pandemia agora que o consumo da internet aumentou em mais de 50%.
Realmente a 5G vem em boa hora, porque nós, no Brasil, precisamos cada vez mais integrar as regiões, em especial onde existe um deserto, na região norte e no nosso querido Nordeste. Com essa tecnologia, nós vamos avançar e muito. A previsão é que o leilão para as empresas interessadas em explorar a tecnologia no Brasil seja realizado até o meio do ano e que em 2022 todas as capitais do Brasil já operem com 5G. Logo cedo, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Ontem, Barroso determinou que o Senado instale a Comissão Parlamentar de Inquérito, que pretende apurar supostas omissões do governo federal no combate à pandemia. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né? Omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá? Para desgastar o governo. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Tá? Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso atendeu a um mandado de segurança de 2 senadores do Cidadania. Os parlamentares argumentam que o pedido para a abertura da CPI foi protocolado em fevereiro, com 31 assinaturas, 4 a mais do que o mínimo necessário. Mesmo contrário à instalação da CPI, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai acatar a decisão. Para o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, houve uma interferência indevida do Judiciário. Uma CPI é uma prerrogativa do Poder Legislativo, né? O decisor nesse ponto é o presidente da Casa, né, que está instalando, ou se for uma comissão mista, o presidente do Congresso. O presidente do Senado até então não tinha decidido, né, porque julgava, né, da avaliação dele, que não era necessário. Até porque já existe um inquérito rolando aí em relação aos incidentes lá do Amazonas. Eu julgo que o que tem acontecido seguidamente é que a corrente minoritária, quando ela não consegue atingir os seus objetivos, ela busca utilizar o STF. E aí, na minha visão, né, eu concordo com outras opiniões que foram dadas, isso para mim é uma interferência, né, que não é devida. Diante da repercussão, o Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota. O texto reitera que os ministros que compõem a Corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis e que, dentro do Estado democrático de direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país. Assim que tomou a decisão monocrática, o ministro Barroso encaminhou o caso para o plenário virtual do STF. A partir do dia 16 de abril, os outros 10 ministros do Supremo poderão validar ou derrubar o posicionamento de Barroso. A inflação oficial do país acelerou em março e ficou em 0,93%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,05%. Já em 12 meses, o indicador acumula alta de 6,10% e superou o teto da meta do governo para a inflação no ano, que é de 5,25%. E veja agora a análise econômica e o resumo da semana com Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, o destaque vai para o impacto da inflação no dia a dia da nossa economia. Você viu, o IBGE divulgou hoje o IPCA do mês de março, 0,93%. É o maior índice desde 2015, comprometendo totalmente o orçamento federal e o orçamento de cada um de nós. O orçamento federal porque ele foi planejado tendo por base uma inflação de 3,75%, e nós sabemos que no acumulado 12 meses a inflação já está em 6,10%. Portanto, o orçamento totalmente inexequível. A realidade é totalmente diferente daquela que foi projetada quando da elaboração do orçamento. E o impacto não é menos nefasto no orçamento de cada um de nós, sendo que alguns preços foram reajustados em mais de 80%, né, gente? Caso do óleo de soja, arroz 60%, gás de cozinha 23%, combustível que não para de subir. E por que tanta demanda, tanto reajuste de preço? Valorização dos nossos produtos no mercado internacional,
tornando as exportações mais competitivas e valorização do dólar. E vou contar para vocês, a inflação do mês de março só não foi maior porque o item alimento subiu pouquinho, subiu 0,13%. Não tem demanda, ninguém está comprando nada. O auxílio emergencial não saiu. E quando sair, quando você receber o dinheirinho do auxílio emergencial, você já vai estar comprando menos produto. Portanto, cuidado na administração desse dia a dia da nossa economia. Eu volto na próxima sexta-feira. Até lá e não deixe de aproveitar o seu final de semana. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite.